Olá, pessoas! Tem novidades para pedir na Justiça benefícios previdenciários por incapacidade. E tais benefícios se referem ao auxílio-doença, à aposentadoria por invalidez e ao auxílio-acidente. Agora, com a Lei 14.331, editada no dia 4 de maio de 2022, que trata dos honorários periciais nas ações previdenciárias que digam respeito a tais benefícios por incapacidade, cabe ao INSS, como réu no processo judicial, antecipar o pagamento da perícia médica judicial. Agora, nos processos em que fique provado que o segurado, que é o autor da ação, tem condições financeiras para arcar com tal despesa, será dele o respectivo encargo. Portanto, salvo a exceção do segurado que tenha capacidade financeira, caberá, em regra, ao governo suportar a despesa com a perícia médica judicial nas ações previdenciárias. Nas ações de competência da Justiça Federal, as dotações orçamentárias para a quitação dos honorários periciais serão enviadas ao Conselho da Justiça Federal, que as repassará aos tribunais regionais federais, que por sua vez vão pagar os peritos após a realização do respectivo trabalho. Já nas ações de competência da Justiça Estadual, como as ações de acidente de trabalho, a responsabilidade pela quitação da perícia será do próprio INSS. Na hora do pagamento final, isto é, quando acabar o processo, momento em que se dá o que se é conhecido no direito como trânsito em julgado, o dever de arcar com a despesa da perícia será da parte perdedora, quer seja o segurado, quer seja o INSS. A finalidade da lei nova, a Lei 14.331, foi facilitar a vida dos peritos que estavam esperando um prazo longo para ter em mão a remuneração do seu serviço, donde agora ter sido colocada a possibilidade de antecipação do pagamento dos honorários ainda no curso do processo judicial, antes, portanto, do acerto definitivo das contas. A mesma Lei 14.361 ainda estabeleceu novas exigências para o ingresso do segurado em juízo, exigências além daquelas previstas no Código de Processo Civil, através do acréscimo do artigo 129A da Lei 8.213 de 1991. E quais são essas exigências? A primeira delas é que a petição inicial do segurado deve conter a descrição clara e pormenorizada da doença que o incapacita, ou do respectivo acidente, das limitações impostas, tanto pela doença quanto pelo acidente, ao segurado. Vale dizer, há de ser apresentado, junto da inicial, um relatório médico circunstanciado com o CID, que é o Código Internacional da Doença, além da evolução da moléstia, medicamentos utilizados, no caso do auxílio por incapacidade temporária, que é o chamado auxílio-doença, o período previsto de afastamento, laudos complementares de reforço apresentados em ordem cronológica, o tipo de atividade para a qual o autor se julga incapaz, tudo de modo a descrever de maneira detalhada, de modo a auxiliar o autor da ação no convencimento do juízo, no intento de conseguir o benefício pleiteado. Segunda exigência, o pedido inicial necessita indicar as inconsistências, isto é, os erros e contradições da perícia administrativa. E aí está uma dificuldade a ser transposta, porque muitos peritos costumam não detalhar o seu laudo, ou seja, não indicam as razões pelas quais negam o pedido do segurado, valendo-se de expressões generalistas do tipo, não foi constatada a incapacidade para o trabalho habitual. Só isso, mais nada. Quer dizer, simplesmente a perícia nega a validade ao princípio basilar do direito administrativo, que é o princípio da motivação dos atos administrativos, havendo assim o descumprimento da Lei 9784 de 1999, lei essa que trata do processo administrativo
Federal, particularmente o seu capítulo 12, que trata dessa motivação dos atos administrativos, e que os peritos do INSS muitas vezes fazem tábula rasa dele. Terceira exigência acrescida à Lei 8.213 pelo artigo 129A é a declaração acerca da existência de ação judicial anterior com o mesmo objeto e o mesmo tema, o que significa a tramitação de dois processos simultâneos no que é conhecido como litispendência. Havendo a tal litispendência, um dos processos é extinto sem a respectiva resolução. Quarta exigência, como já tinha sido falado no julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do recurso extraordinário 631/240 de Minas Gerais, com repercussão geral, a entrada em juízo contra o INSS no tocante a benefícios previdenciários deve ser antecipada pelo respectivo requerimento administrativo pleiteando o benefício. Agora a lei nova, a Lei 14.361, passa a cobrar a juntada à petição inicial da ação do segurado na Justiça da prova do indeferimento pelo INSS do pedido do segurado ou da não prorrogação do benefício pela autarquia. No caso de acidente do trabalho, deve ser também acrescentado pelo interessado na petição inicial o comprovante da ocorrência do acidente. A nova legislação ela chega justamente para fazer frente ao acúmulo de situações que estão pendentes de solução, fila que se ampliou com as restrições motivadas pela pandemia, quando várias unidades do INSS deixaram de funcionar presencialmente. E essa situação ela é agravada pela recente greve dos servidores em torno de correção de vencimentos, para a qual até o momento o governo não acenou com nenhuma solução. É preciso lembrar, finalmente, que nas causas até 60 salários mínimos, o segurado ele pode se valer dos juizados especiais federais sem a necessidade da presença do advogado para peticionar, devendo observar as novidades trazidas pela Lei 14.331. Agora, no caso das ações compreendendo valores acima de 60 salários mínimos, é necessária a presença de advogado e não pode o feito tramitar nos juizados especiais federais, e sim na Justiça Federal Comum. No caso de acidente de trabalho, nos locais onde não existe vara de Justiça Federal, o pleito do segurado será protocolado na Justiça Estadual. E esse foi o Soletrando de hoje. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo. Obrigado pela sua atenção. Tchau.